Então, para compor a mesa, que a gente chamou de mesa 3, um diagnóstico de exploração e produção da Bacia de Campos, eu vou chamar aí a diretora do setor privado, Leide Morgado. E também a nossa diretora do Departamento de Aposentados e Pensionistas, Eliane Carvalho. Para fazer a primeira apresentação, o pesquisador do INEP, o Francismar Ferreira. E também vai participar o Carlos Takashi, do DIEESE. Carlos não chegou ainda, mas está chegando. E, por último, mas não menos importante, pela Fiocruz, a professora, a pesquisadora Eliana Félix. Vou passar aqui mais uma vez. E lembrando, tirou foto, @SindiPetroNF, tá bom? Tirou foto do gordinho, @BenJúnior. Um abraço, gente. Oi. Boa tarde, todas e todos, tudo bem? Uhul! É isso, todo mundo acabou de almoçar para alertar aqui, né, gente? Ele pediu 30 minutos, eu falei, gente, eu vou fazer em 20. Você vai dar um jeito? Então, agora é o Francismar Ferreira, pesquisador do INEP, né? Ele vai falar aqui sobre um diagnóstico da exploração de produção da Bacia de Campos. É com você, tá? Boa tarde a todos. Vou ficar aqui na frente, que eu preparei uma apresentação que fica melhor para a gente acompanhar, né? Bom, em nome do INEP, né, é uma honra estar presente aqui com os senhores, né, para a gente conversar um pouco sobre a Bacia de Campos. Indo direto ao ponto, né, tendo em vista aí o nosso tempo, o que eu preparei aqui para a gente conversar hoje são alguns pontos para a gente pensar e analisar a Bacia de Campos. Pode passar, por gentileza. Pode passar. São esses 6 pontos aqui que eu queria conversar com vocês hoje. Uma primeira bem geral, que seriam essas fases da Bacia de Campos. Claro que vocês vão ver que coloquei um nível de generalização bem significativo. A evolução das atividades exploratórias na região, que é um fator considerável, principalmente com as transformações da Petrobras pós-2016. Nós tivemos também as transformações na bacia em função dos desinvestimentos. Nós tivemos muitas mudanças aí, né, com alguns ativos vendidos pela empresa aqui. Os programas de revitalização na bacia, né, e também o descomissionamento que está sendo previsto. São 15 plataformas previstas aí no plano estratégico da Petrobras. Os efeitos regionais da atividade de exploração e produção de petróleo na Bacia de Campos. E aí agora eu vou falar para os senhores, né? Eu venho do Espírito Santo, então eu vou puxar um pouquinho também ali para o sul do Espírito Santo, que é a nossa casa também, nós estamos juntos aí nessa luta em defesa da Bacia de Campos também. E, por fim, apresentar algumas perspectivas futuras, algumas possibilidades, visto o planejamento da Petrobras e alguns outros projetos desenhados para a região. Vamos seguir. Basicamente, então, quando a gente começa a pensar a história da Bacia de Campos, eu coloquei aqui essas etapas, né? Primeiro, a descoberta, né? 50 anos que vai ser completada agora, da primeira descoberta comercial. Década de 80 e 90, esse avanço nas águas profundas e ultraprofundas, né? Que chegaram aí aos campos gigantes de Marlin, Albacora, Roncador e assim por diante. A década de 2000, que é caracterizada pela descoberta do pré-sal, né? E é interessante que, nesse movimento, a gente vai ter a Bacia de Campos como sendo extremamente importante,
tanto do ponto de vista do fornecimento de energia para o Brasil, como também para o desenvolvimento tecnológico da Petrobras, né, e de toda a indústria petroleira brasileira e parapetroleira, né. Foi estruturada toda uma cadeia com uma série de programas em que a Petrobras liderou e que fez um verdadeiro arrasto industrial e econômico e assim por diante, né. Na década de 2010, principalmente a metade da década de 2010, nós vamos ter essa transformação, então, que são o quê? Essas mudanças estratégicas da Petrobras, né? E, basicamente, as políticas de privatização e assim por diante. Nós vamos ter também a queda na produção da Bacia de Campos. A partir de 2011, ela atinge o seu auge e começa a declinar a sua produção, né? E também nós vamos ter os projetos de revitalização. Nós estamos falando de uma bacia madura, né, de alguns ativos que já estão maduros, essencialmente. E a década de 2020, que é o que eu estou colocando aqui agora como um momento de possibilidades e desafio para nós. Podemos seguir. Basicamente, então, para a gente analisar a produção, né, a gente olhar a produção da Petrobras, como eu disse, a partir de 2011 ela começou a entrar em decadência, só que eu queria chamar a atenção para os senhores o seguinte: essa decadência ela é extremamente brusca. Se a gente for analisar de 2014 a 2022, foi uma redução de mais de 1 milhão de barris de óleo equivalente dia. Isso não significa simplesmente o fato dos ativos estarem maduros, mas, principalmente, nós temos aí uma redução dos investimentos da Petrobras, uma paralisação de uma série de projetos que vai implicar diretamente na redução da produção de petróleo e gás, né, aqui da bacia. Pode passar. Aqui nós temos um indicador que é importante, né, que é o segundo ponto que eu falei para vocês, que são aí as atividades exploratórias. Nós tivemos grande concentração de atividades exploratórias aqui na década de 80, que levaram à descoberta aí dos grandes campos, Marlim, Albacora, e assim por diante. Nós tivemos também um momento de grande perfuração, que foi aqui de 2001 até 2013, que é o momento do pré-sal, né, que vão descobrir aí os postos do pré-sal aqui na Bacia de Campos. Só que o que eu queria chamar a atenção para os senhores? Assim como nós assistimos àquela queda na produção, nós estamos vendo aqui também uma queda muito brusca nas perfurações, que revela para a gente, mais uma vez, como que houve uma redução dos investimentos da Petrobras aqui na Bacia de Campos. Um fator que indica ainda melhor isso, pode passar, são os poços pioneiros. Quando eu analiso somente os poços pioneiros, eu vou ver que houve uma redução muito brusca. Por exemplo, 2015, 16, 17, não houve a perfuração de poços pioneiros na Bacia de Campos, né? Depois houve uma retomada, mas uma retomada ainda muito tímida. O que nos mostra que, de certa maneira, de 2016 para cá, nós tivemos quase que um abandono das atividades exploratórias na Bacia de Campos, né? Pode passar. Bom, como eu falei, então, né, um terceiro ponto seriam essas mudanças estratégicas, que aí nós temos essa tomada neoliberal da empresa, pós-golpe, que nós vamos ter aí uma empresa que passa a deixar em segundo plano o Brasil, né, e passa a pensar simplesmente ali em lucro imediato, em políticas de curto prazo, né? E como é que ficou a Bacia de Campos nesse contexto? O que a Petrobras pensou para a Bacia de Campos? Olha, basicamente, ela se concentrou na venda de ativos e em parcerias de produção. Essas que foram as políticas gerais, né, que a Petrobras desenvolveu aí, então, nesse pós-2016. E aí, o que aconteceu nesse movimento? 22 campos de produção privatizados aqui na bacia, né, sem contar o gasoduto, né, que foi vendido para a TAG também, né, que está aqui em terra. Se a gente for olhar o valor disso, né, aproximadamente 31,77 bilhões de reais. Essa conversão a gente pega do dia do valor da venda e faz a conversão do dólar, né? Pode passar. Aqui são os ativos vendidos, né? Quem comprou esses ativos? 7 novos operadores, então, né? A Prio, Petronas, a Trident Energy, a Equinor, a BW, 3R, Perenco, né? Foram as empresas que aí acabaram ou chegando na bacia ou ampliando sua participação, né? Alguns casos, algumas empresas se colocaram como especialistas na recuperação de campos maduros, mas, na verdade, são empresas novas também, né? Empresas recém-criadas, como é o caso da Trident Energy, o caso da 3R Petróleo, né? Pode passar. E assim ficou a Bacia de Campos, então, né? Esse é o retrato atual que nós temos. 8 operadores, né? Aqui alguns campos que a Petrobras vendeu para a Trident Energy, a Perenco, né? Nós tivemos aqui o caso de Albacora, que foi para a Prio,
Roncador, que uma parte dele agora virou uma parceria com a Equinor, né? Enfim, esse é o cenário, então. A nova bacia de Campos agora tem ainda um protagonismo da Petrobras, mas uma presença muito significativa de operadores privados agora aqui, principalmente multinacionais. Pode passar. E, consequentemente, o que aconteceu? Principalmente nesses últimos 8 anos, digamos assim, as petroleiras, principalmente as privadas, aumentaram a sua participação na produção. A partir de 2022, aquela tendência de queda da produção ela é freada, volta a ter um aumento da produção da Bacia de Campos, mas esse aumento é voltado agora também com destaque para o aumento da participação dos agentes privados. Pode passar, por gentileza. Bom, e a Petrobras? O que está fazendo no meio disso, né? Chama atenção os projetos de revitalização, principalmente aí o Campo Marlin, né, que rendeu até um prêmio, aí, o UTC para a Petrobras, né, enfim. Só que o que chama atenção nesse projeto de revitalização? A forma como ele vem sendo conduzido, que, em certa medida, está desarticulado com a indústria nacional e, principalmente, com toda a cadeia de fornecedores locais que foram estruturados aqui na região de Macaé e Campos, por exemplo, né? Nós tivemos aqui a chegada de duas novas plataformas, novas plataformas afretadas, né? O Diese publicou estudos, né, mostrando que o custo de produção é mais alto, né? Além do custo de produção ser mais alto, nós temos uma série de outras questões que a gente tem que considerar, né? A não utilização do conteúdo local ou em níveis muito baixos. Além disso, nós temos a questão dos trabalhadores, né? Uma terceirização que leva à precarização do trabalho e assim por diante. Além da chegada dessas novas plataformas, paralelo a elas, nós temos os projetos de descomissionamento, né? Por exemplo, quando eu só me refiro a essas duas aqui, 9 plataformas no polo de Marlin, digamos assim, serão descomissionadas agora, né, para ficar somente essas duas atuando. Então, veja só, nós estamos tendo um descomissionamento de plataformas, em grande parte plataformas próprias, e nós estamos tendo a chegada de plataformas afretadas, né? E o próprio plano estratégico da Petrobras vem reafirmando isso, como eu vou mostrar adiante. Pode passar. Pode passar esse por causa do nosso tempo, né? Como eu falei para os senhores, o que vai chegar no plano estratégico da Petrobras na Bacia de Campos? O FPSO Maria Quitéria, né, que vai começar a operar agora em 2024, a Magda acabou de anunciar isso, né? É uma plataforma que vai para o Parque das Baleias e é afretada, né? A revitalização de Albacora, também uma nova plataforma a ser contratada. Previsão de afretamento, né? Caratinga e Barracuda, também previsão de afretamento, né? A outra bacia, que será num projeto Raia, é operado pela Equinor, onde a Petrobras tem 30% só de participação nos ativos, né? O que chama a atenção? Todo o projeto de revitalização da Bacia de Campos, se a gente olhar friamente o plano estratégico da Petrobras, ele passa por um processo de descomissionamento de plataformas, como eu falei, a maioria plataformas próprias, e a implantação de plataformas afretadas. Evidentemente que já tem discussão, né, principalmente aqui de Albacora. Barracuda ainda não foi anunciado muita coisa, mas Albacora já se fala em rever essa questão, né? Ainda está em disputa. Saiu até uma matéria no Brasil Energia anunciando essa possibilidade de ser uma plataforma própria. Mas, a princípio, o plano estratégico indica que, como projeto de revitalização, a preferência pelas plataformas afretadas, que, como nós sabemos aqui, já teve estudos, né, elas são aí, a produção ainda é mais cara e traz uma série de questões, né? Principalmente para a gente que tem uma economia do petróleo nessa região. Pode passar. Pode passar, por gentileza. Como eu falei para os senhores, então, né, a previsão de 15 plataformas descomissionadas que vão sair aí até 2028. Pode passar. E para a gente pensar, olha, nós temos uma bacia que mudou a história do Norte Fluminense, né? O Norte Fluminense, que durante muito tempo foi marcado pela economia canavieira, né? Uma economia agroindustrial baseada na cana-de-açúcar, chega o petróleo e muda a realidade local. E aqui eu queria chamar a atenção para a gente ter noção dessa dimensão dessa mudança. Quando a gente olha Macaé, né? Se a gente olha Macaé, pega a população de 70, pouco mais de 60 mil pessoas, pega a população de hoje, mais de 240 mil. Ou seja, nós tivemos a população de Macaé ela multiplicou por 4 vezes, né? E eu acho que essa imagem resume muito bem isso, né, quando a gente analisa o tamanho da mancha urbana de Macaé, né?
além das pessoas que chegaram aqui por migração, pode passar, nós tivemos aquilo que a gente pode chamar de um território petroleiro, um território que é composto. Tem aqui como Macaé, uma cidade que é especializada no fornecimento de equipamentos para a indústria petrolífera, principalmente o offshore, um conjunto de infraestruturas no mar, com plataformas e dutos, e também na parte continental, né, e que dá toda uma conexão diferente, um reposicionamento do norte fluminense, não só com o sudeste, mas com o Brasil também, né? E, além disso, obviamente, a concentração de trabalho e empregos que nós vamos ter aqui nessa região, né? Um levantamento que eu fiz em 2019 ainda, havia cerca de 230 empresas nacionais e multinacionais sediadas aqui em Macaé, por exemplo, né? Aproximadamente, em 2022, 30 mil, quase 31 mil pessoas trabalhando no setor de óleo e gás na região. Só para a gente ter uma dimensão da transformação que foi a Bacia de Campos na escala regional. Pode passar? Só para a gente situar, né, ao mesmo tempo que nós tivemos aquela produção, o número de postos reduziu, os trabalhadores também, o número de trabalhadores reduziram naquele momento de corte de investimentos, né? Agora retoma um pouquinho o crescimento, mas de maneira tímida. Pode passar. E aqui um outro efeito clássico, que é o efeito regional, né, que é o efeito da economia, da renda do petróleo, né? Além de, no caso de Macaé e Campos, sediar uma série de indústrias que fornecem serviços e materiais para o offshore, nós temos também as receitas, né, que têm um impacto significativo nas finanças dos municípios. E aí é interessante notar, por exemplo, o caso de Macaé, o caso de Campos. Se a gente pegar, por exemplo, agora Rio das Ostras, que, além de receber essa renda do petróleo, elas conseguiram também criar mecanismos para desenvolver uma economia do petróleo propriamente dito, atraindo empresas, atraindo trabalhadores e assim por diante, né? Densificando a cadeia de óleo e gás na região. O que o Espírito Santo, o sul do Espírito Santo, não conseguiu fazer, né? O sul do Espírito Santo ainda fica naquela clássica dependência da renda, né? Que é o caso de Presidente Kennedy, que é o caso mais emblemático, né? Uma das maiores rendas per capita de petróleo do Brasil, e não consegue desenvolver atividade ali, né? Fala-se no Porto Central, mas não se avançou muito. Pode passar. Pensando no futuro da Bacia de Campos, então, olha, hoje nós estamos tendo aumento da produção. O ano de 2023, a Bacia de Campos aumentou as reservas, tanto de petróleo, mas principalmente de gás, com o desenvolvimento do projeto Raia, liderado pela Equinor, né, que a Petrobras participa com 30%. Nós temos 8 campos em fase de desenvolvimento ainda na bacia hoje. Nós temos blocos contratados, então, se nós tivermos uma retomada de atividades exploratórias, evidentemente que encontrar reservatórios como os antigos talvez não seja tão possível, né? Trata-se de uma bacia relativamente madura. Então, os maiores reservatórios tendem a ser descobertos primeiro. Mas há essa possibilidade de novas descobertas. Afinal de contas, nós temos áreas ainda para serem exploradas, como vou mostrar para os senhores. E existem áreas ainda que estão em estudos para serem ofertadas em leilões pela ANP, tanto no sistema de partilha, né, oferta permanente sobre o regime de partilha, como também sobre o regime de concessão. Pode passar? Então, aqui, para a gente ter ideia, né, do que nós temos hoje em fase de desenvolvimento na Bacia de Campos ainda, né? A Petrobras tem 4 campos aqui, né? Tem o Manjuba, o Espadim, o Cacharel e o Mangangá. A Prio tem um também, o Arru. A BW tem o Maromba, né? E a Equinor tem aqui liderando o projeto Raia, né? Esses são os campos que nós temos hoje em fase de desenvolvimento, que poderão possivelmente contribuir com o aumento da produção futura da bacia, né? Junto com essas revitalizações. Pode passar? Aqui nós temos os blocos contratados na bacia, né? São blocos tanto dentro da área do pré-sal, como também nessa área limítrofe do pré-sal, por diferentes empresas, inclusive, né? Mostrando assim, uma possibilidade de retomada de atividade exploratória, uma possibilidade de novas descobertas aqui na bacia, né? Pode passar. E aqui uma outra questão que está sendo debatida, né? Hoje a Rosângela colocou aqui nessa manhã, que é a questão das eólicas offshore, né? Bom, apesar da gente não ter um marco regulatório das eólicas offshore, que está em tramitação ainda no Senado, nós já temos uma série de empresas que protocolaram pedidos de licenciamento junto ao IBAMA. E os projetos que foram protocolados na Bacia de Campos são esses daqui, né? Inclusive, a Petrobras tem um aqui, né? A Petrobras tem projeto aí
de desenvolver 5,18 gigawatts aqui na Bacia de Campos, né? Ao todo, são 19 projetos na bacia, nas águas rasas da bacia, né? É importante falar que a Petrobras, agora, no último dia 18, né, firmou um convênio com o Estado do Rio de Janeiro para desenvolver um projeto piloto eólico offshore aqui na Bacia de Campos, né? Existem também, pela Petrobras, um outro convênio para fazer a reinjeção de gás, reinjeção de carbono, perdão, é o CCUS. Esse projeto não tem muito detalhe, mas são algumas coisas que a Petrobras está pensando aqui, então, para a Bacia de Campos, né, além da revitalização. E, querendo ou não, a Bacia de Campos, por causa da sua infraestrutura, a sua, digamos assim, o seu saber fazer em relação ao trabalho offshore, talvez pode vir a ser uma possibilidade significativa no futuro, né? Pensando não somente na geração de energia elétrica, mas também pensando aí, por exemplo, na produção de hidrogênio verde, né, que é um combustível extremamente importante e fundamental para a gente no futuro, pensando a descarbonização, né? Pode ir? Bom, então, para a gente finalizar, então, o que a gente considera como essencial, né? A Bacia de Campos permanecerá sendo fundamental para a segurança energética nacional, isso é fato. Apesar dos seus 50 anos de produção, de ter apresentado um declínio na sua produção, ela ainda apresenta possibilidades aí para o futuro e que são interessantes ainda, né? Não só para a Petrobras, como para o Brasil, né? Apesar dos desinvestimentos, a Petrobras ainda se configura como sendo a principal operadora da bacia, razão pela qual a estatal é peça-chave para pensar o futuro da mesma, né? Então, hoje, pensar o futuro da Petrobras, né, pensar o futuro da produção de petróleo aqui na região, a Petrobras é essencial nesse processo, né? Os projetos de revitalizações carecem de uma revisão, visando uma maior articulação com a indústria nacional. É o momento da gente ver essa questão dos afretamentos, principalmente dessas plataformas que não estão contratadas ainda, né? Necessidade de retomada de atividades exploratórias. Nós temos áreas que podem ser exploradas ainda, né? Então, retomar essas atividades, né? E uma das possibilidades que é o quê? Novas fontes de energias e rotas tecnológicas, né? Como a eólica offshore, o hidrogênio verde e assim por diante, né? Bom, pode ir? É basicamente isso, né? Agradeço a atenção dos senhores e reafirmo mais uma vez que o INEP está à disposição sempre. Tá bom? Obrigado. Muito obrigado. Gente, vão anotando aí as perguntas, tá? Para a gente, no final daqui da mesa, a gente vai estar abrindo para perguntas aí para o nosso palestrante. Agora... Boa tarde a todos e todas e todes. Agora eu vou chamar Eliane Félix. Ela é pesquisadora da Fiocruz em resistência coletiva, trabalho e saúde do trabalhador. Obrigada, muito obrigada. Quero começar a agradecer, né, pelo convite. Eu já levanto, já quero falar, né, quase que não consigo ficar quieta mesmo, não. Mas agradeço gentilmente o convite, né, que vocês me colocaram aí numa missão importantíssima, que falar para vocês é um grupo tão coeso, um grupo tão forte e uma experiência de resistência tão potente. É extremamente gratificante. E eu venho aprendendo a cada momento com vocês, porque é uma troca. Tudo isso aqui é uma troca, e eu mais recebo do que eu acho que eu passo. Então, eu agradeço a todos vocês aqui presentes. Bom, eu trabalho, né, com resistências e lutas coletivas. Eu trabalho com movimentos sociais. E confesso que vocês têm uma característica muito peculiar, muito diferente de força, né, de potência, de longos períodos históricos construídos, né, porque isso foi uma construção ao longo do tempo. E parabéns por tudo isso. Mas vamos lá, vamos falar. Eu quero começar parabenizando pelo futuro do setor, do tema, né, o futuro do setor de petróleo, a luta dos trabalhadores e a defesa da soberania. Parabéns pela escolha. Obrigado por todos os presentes. Então, vamos lá. Pode passar, por gentileza. Eu quero começar com a saúde, que depois de todo esse contexto falado, tão bem detalhado,
pelo colega, eu fiquei pensando ali, o trabalho e o trabalhador. Né? Nós vamos falar do trabalho, de todo esse contexto, mas tem um trabalho que que tem um trabalhador por trás, de toda essa política, de todas essas estratégias apontadas, muito bem apontadas. E o trabalhador. E mais, e a saúde desse trabalhador. A saúde, ele é um direito de todos, é um dever do Estado. Né? E nós temos a saúde do trabalhador politicamente estruturada, pensada. Mas ela acontece? Eu vou fazer alguns questionamentos aqui, até para a gente refletir. Ela acontece? A saúde do trabalhador? Ela está vindo em todo esse pacote político pensado, estratégico pensado? Ela acontece com muita resistência, com muita luta e com consciência de classe envolvida. Nesse conceito ampliado, a gente entende que temos garantia de políticas públicas e econômicas, temos um acesso universal e igualitário para garantirmos a promoção, a proteção e a recuperação. E aí eu pergunto, isso acontece? E dentro desses termos ampliados, podemos passar para o próximo. São questionamentos. E a gente vai refletindo. O que é feito para a saúde desse trabalhador? Porque nós estamos aqui, enfrentando, como também o colega apresentou no cenário, que ele detalhou muito bem, ele apresentou a precarização intensificada. E aí nós temos mudanças que estão acontecendo com todas essas estratégias. Nós temos as mudanças no trabalho e nós temos as mudanças do trabalhador, que começa de uma forma muito arcaica, e hoje nós estamos nas nuvens. Nós estamos com inteligências artificiais. Nós enfrentamos fake news. E aí, no trabalho? Obrigada. A cultura vigente. O que eu estou apresentando aqui não estou dizendo que está errado. Não é nesse sentido. Temos que ter proteções, temos que ter todos os equipamentos, sim. Mas o que está por trás disso? Qual é a cultura que está aqui instituída? De quem é essa responsabilidade de cuidar da segurança? É exclusiva do trabalhador? Não é exclusiva do trabalhador. Muitas vezes, esse trabalhador não tem nem os equipamentos necessários. Né? Pode não ser a realidade de muitas categorias, mas a maioria, elas não têm, nem em quantitativo, nem em materiais adequados para essa proteção individual. Né? Porque a proteção individual é importante ela acontecer, e ela vai mais além. Né? A saúde do trabalhador, ela ultrapassa a questão individual para chegar no coletivo, né, gente? Porque a gente tem que pensar de uma forma coletiva. O problema de um é um problema do grupo, do todo. Né? E que seja um acidente, que seja uma morte, infelizmente, mas o olhar precisa ser com o todo. A importância é do todo. Pode seguir. Alguém está controlando meu tempo? Porque eu sou um problema com o tempo. Obrigada. Eu tenho meia hora aí, está vendo? Aí fala que eu tenho meia hora, eu fico uma. É perigoso. Eu ainda tenho 14? Tá muito bom. Obrigada. Bom, então, retomando aqui. O trabalho e a saúde a gente percebe que são os desafios, eles vão e vêm. Nós não conseguimos efetivamente ultrapassar esses desafios, porque eles persistem. Historicamente, naquele vídeo que vocês apresentaram aqui, que está no YouTube, né, logo na abertura do evento de hoje, ele mostra situações que hoje a gente está vivendo. Exatamente. É um vai e vem, né? O novo se mistura com o velho.
e nós enfrentamos com bastante resistência e bastante luta, né? Em defesa da saúde, em defesa da vida de cada um de nossos trabalhadores, de cada um dos trabalhadores, né? Esses os nossos antigos, velhos, né, e novos desafios. Então, aqui eu só trouxe uma figura aqui para descontrair mesmo, por conta das diversas exigências que cada vez se aprofundam, né, com estratégias muito sutis, mas cada vez mais requintadas, né? São estratégias neoliberalistas, né? Institucionalizadas, que entranhadas no nosso ambiente com uma estratégia capitalista, com a produtividade cada vez mais exacerbada, cada vez mais cobrada, né? E aí enfrentamos um tempo, uma produtividade, uma meta que muitas vezes é inalcançável, porque depois de uma meta alcançável vem outra, e vem mais outra, e vem mais outra, e sem limite, né? As precarizações, as fragmentações, que tudo enfraquece a luta. Cada fragmentação, cada divisão enfraquece a luta. Pode seguir. E a saúde do trabalhador, eu continuo com a questão. E a saúde? Como é que fica essa saúde do trabalhador? O que se pensa para a saúde do trabalhador? Mas nós vamos falar dos enfrentamentos. Pode seguir. Saúde do trabalhador. Aqui tem um mapa mental, né? Vamos dizer que tem diversas questões aqui, diversas estratégias pontuadas aqui, mas eu vou ler algumas, que é a promoção e a proteção da saúde dos trabalhadores. São as diretrizes. Conjunto de atividades que se destinam em ações de vigilância epidemiológica, né, que esse controle epidemiológico é extremamente importante, e vigilância sanitária. Por quê? Porque a gente tem que saber o que está acontecendo. Números. Quais são os números? O quantitativo, que seja de acidente, que seja de adoecimento, que seja de atendimento. É importantíssimo esse cenário. Assistência ao trabalhador vítima de acidente de trabalho ou portador de alguma doença. Isso é saúde do trabalhador, são diretrizes. Revisão periódica de uma listagem oficial de doenças em processo de trabalho. Ela foi até revista agora recentemente, eu digo em novembro, né, do ano passado. Mas depois de um tempo muito grande, né, porque a última revisão aconteceu há mais de décadas, né? Participação em estudos, pesquisa, avaliação e controle de riscos e agravos no processo do trabalhador. E informação ao trabalhador, que é extremamente importante nessa perspectiva de entidade sindical, de representatividade, dos acidentes de trabalho, doença profissional e do trabalho, que faz parte da vigilância epidemiológica também, que são informações que a gente precisa ter para acompanhar, para saber o que está acontecendo, né, na nossa categoria. Nem só na nossa categoria, mas em outras categorias também, mas principalmente na nossa categoria. Garantia ao sindicato dos trabalhadores de requerer ao órgão competente a interdição de máquina, de setor ou de serviço ou de todo o ambiente de trabalho, conforme for o risco. E quem é o protagonista da saúde do trabalhador? São questões para serem pensadas. E quem é o protagonista dessa saúde? Bom, a saúde é do trabalhador, né? Eu estou falando de um trabalhador individualmente, mas essa responsabilidade, esse cuidado, são diversas frentes, não simplesmente do trabalhador, né? Ele é o protagonista, sim, da sua saúde, mas ele tem que ter condições também para que se obtenha essa saúde, principalmente quando ela está relacionada ao trabalho. E é difícil separar a saúde, o trabalho, né? Não é por acaso que essas duas palavras estão juntas. Não é por acaso que isso é um pilar, né? Que é saúde do trabalhador. Podemos seguir, senão eu vou extrapolar o tempo.
E aí, eu trago aqui uma questão, continuando com a questão da saúde do trabalhador. Existe contribuição efetiva dos trabalhadores e trabalhadoras na construção da segurança industrial e da proteção à saúde? Num trabalho recente, feito aqui no segmento do petróleo e gás, o resultado foi que existe uma ausência de participação dos trabalhadores nos processos de elaboração das normas, princípios e práticas na indústria. E é exatamente o contrário, né? Porque o protagonista daquele trabalho, quem é que está desenvolvendo aquele trabalho, que desenvolveu expertises ali, é o trabalhador. Ele precisa ser ouvido. Que, às vezes, com uma conversa se resolve diversas questões que originaram acidentes, que originaram qualquer tipo de muitos agravos, né? Com uma simples conversa com o trabalhador. Que não é que tem um domínio muito grande daquela atividade. Ele precisa ser ouvido, né? E é nesse espaço, são nesses espaços de escuta que eu considero uma grande, eu considero não, né? A saúde do trabalhador, a gente sabe que é ponto-chave ouvir o trabalhador, o protagonismo desse trabalhador, a importância desse trabalhador está envolvido em todos os processos da empresa. Bom, vamos seguir com mais resultados de pesquisa. Pode seguir. A resistência coletiva. Nesse trabalho aqui, também recente, de Almeida, que ele estudou o petróleo e gás numa refinaria em São Paulo. E aí ele destaca que 5 minutos, tá? tem um potencial de multiplicar a atuação sindical em saúde e fortalece ações coletivas dos trabalhadores. Vamos passar, porque senão eu vou extrapolar. Aqui, uma importante pesquisa também, que eu gosto de trazer e enfatizar, que são dos acidentes de trabalho ocorridos durante um período que pega um pouco o período da pandemia, né, e o período pega o período anterior e da pandemia. E aí a gente vê aí um número, são números bem maiores, né, no total de acidentes. A gente vê que há uma queda. Já é um problema aí, a gente já tem a recorrência da subnotificação, porque isso é histórico, né? Vamos partir desse princípio aí. Né? Por mais que tenhamos ficado em home office, não se justificam tantas quedas, né? Ou seja, a empresa parou. Teve que parar, e a gente sabe que isso não aconteceu. Olha a quantidade de acidentes de Petrobras e do setor privado. Tem críticas aí, né? Esses números retratam a realidade? A gente sabe que não retratam. Perfeito. Pode passar. Eu vou acelerar mais um pouco. Então, a gente sabe dos impactos, a gente discute esses impactos, né, na saúde, tanto física quanto mental. E aí são mudanças do trabalho com redução do emprego, desregularização de trabalhistas, de direitos, né, perdas de direitos, né, um sistema de participação em lucros com resultados com metas cada vez mais inatingíveis, né, vamos dizer, uma tecnologia que invade o seu espaço, o seu tempo social, porque não é só mais um tempo do trabalho, agora tem uma invasão do seu tempo, né? A existência de metas crescentes, que eu já falei, e vamos seguir. Horas extras, né? Tudo isso está aprofundando a questão da precarização social do trabalho, né? Que ela não é só mais o trabalho, ela invadiu as nossas vidas, né? O tempo de vida, o tempo do trabalho, essa separação, ela já não existe mais. Pode seguir. Eu vou pular essa aí também, que faz parte mais dessa análise que eu já tinha feito. E aí vem a resistência e a resiliência, que são esses momentos aqui. Pode passar.
Aqui eu trouxe alguns exemplos, né, de enfrentamentos e de resistência aqui do sindicato. Pode passar. E, por fim, as estratégias de enfrentamento. Vamos falar um pouco mais sobre elas. Da importância de participação em espaços coletivos de escuta e defesa dos trabalhadores, a participação no sindicato, do apoio, né? A CIPA, que é extremamente importante também, a promoção de ações em defesa e luta pela saúde e segurança desses trabalhadores e trabalhadoras. A ouvidoria, como importante departamento de escuta também, pode prosseguir. Mais estratégias, o fortalecimento de comissões de direitos humanos e diversas outras comissões que nós já temos aqui, né, na categoria instituída, redes corporativas, né, grupos, né, de pertencimento, porque a situação de não é só apenas um. Vamos pensar no coletivo, que impacta a vida não é só de uma pessoa, mas de todo um grupo que está ali, que está adoecido e que pode vir a adoecer no futuro, né? Não é só um único trabalhador. E a importância da informação e comunicação em saúde, porque remete à vigilância epidemiológica, remete ao conhecimento de quantos são adoecidos, de quantos estão afastados, sempre terem esses dados bem divulgados. Né? Extremamente importante essa informação e comunicação em saúde. E termino com meu agradecimento, mas quero retomar uma fala do professor Leonardo Boff, muito importante, quando ele fala esperançar. Vamos esperançar, não percamos essa esperança, né, de ação, de mobilização, de movimento, que é aqui, nesses espaços, que vocês pensam e planejam estratégias para que possam defender e que possam cada vez mais assumirem essa luta em defesa da vida e da saúde desses trabalhadores e trabalhadoras. Meu muito obrigado. É um prazer estar aqui com vocês. Muito bom. Alô. É muito bom, né? A gente aqui, as nossas assistências sociais aí, o mestre de trabalho, né? A gente fez pelo DIES essa semana passada, saúde e trabalho, foi muito edificante, muito aprendizado, muitos desafios, quais caminhos tomar, né? Sim. A gente está aqui para quais caminhos tomar, que direção, né? Muito obrigada por esse estudo, depois você manda. Bom, eu já vou aqui me apresentando. Meu nome é Carlos Takashi, eu sou economista, assessor do DIES aqui no Sindipetra NF. Pedi desculpa aqui, que eu fui chamado a primeira vez e eu estava ali ainda, então peço perdão. E o que eu vou trazer hoje aqui, que eu preparei para vocês, de certa maneira complementa muito com o que o Francis Mar já trouxe aqui, né, sobre a Bacia de Campos, mas foca mais na questão das unidades aqui da Bacia de Campos, no Rio de Janeiro, né? E um pouco sobre a categoria, né? Sobre os trabalhadores. Então, eu acho que essa reflexão, e aí para começar, né, a falar, muito tem se falado sobre a questão dos afretamentos, né? Tem se falado sobre a queda da produção, dos investimentos aqui na Bacia de Campos e o crescimento dos afretamentos aqui. E a primeira questão que a gente sempre tem que se fazer nesse sentido é por que isso é um problema, tá? A gente, assim, e um ponto que é fundamental e que a gente não costuma falar muito sobre isso, embora todos nós saibamos que isso é um problema, é que a questão dos afretamentos, ela muda muito o próprio movimento sindical petroleiro. Tá? Ela tem efeito sobre a organização dos trabalhadores petroleiros e petroleiras. Tá? E isso é fundamental. Porque se a gente não enfrenta isso, se a gente não tem essa noção, a gente acaba só se preocupando em ter argumentos do tipo, o afretamento é mais caro, o afretamento é isso. E sim, esses argumentos são válidos, mas a gente tem que lembrar em que ponto que os afretamentos estão afetando diretamente os trabalhadores e principalmente a organização dos trabalhadores. Tá? Então pode passar aí. Então, aqui essa apresentação tem duas partes.
A primeira delas é mais focada na questão das unidades, aqui na Bacia de Campos, e a segunda eu vou falar um pouquinho dos trabalhadores, a categoria aqui, né? Aí a primeira pode passar. Eu acho, inclusive, que o Francis Mar me passou aqui isso aqui, né? Deixa eu testar aqui, para ver. E aí aponta para onde isso aqui? Onde está o... Está aqui? Pode apontar direto na tela? Ah, tá. Isso aqui é só para apontar assim. Não, eu entendi. Eu achei que ele passava o slide. Não, eu continuo. Então, bom, então vocês que conhecem muito a Bacia de Campos, eu vou começar aqui com uma coisa mais dinâmica, tá? Essa apresentação é para vocês, tá? Não é uma apresentação para mim. E aí eu queria perguntar para vocês se vocês conseguem falar, né, só para explicar, cada uma dessas bolas representa uma unidade em produção aqui na Bacia de Campos. Tá? E essa unidade está em um campo, né, e ela está sendo operada por alguma empresa. Né? Então, eu queria perguntar para vocês se vocês conseguem me dizer, né, pelo menos o campo, né, dessas unidades. Então, por exemplo, aqui, ó, alguém sabe que campo que é esse aqui? Só olhando assim? Bem embaixo aqui, assim. Papa-terra. Alguém falou ali. Pode passar aí, Diego. Passa um. Vamos ver se funciona. Aqui. Então, aqui é Papa-terra, tá? P63 e a P61. Aqui. Aqui do lado. Aqui do lado, que tem 3 unidades aqui produzindo. E, na verdade, essas 3 esse campo aqui já está produzindo há bastante tempo. Tá? E ele é um campo que está sendo produzido há muitos anos já pela Equinor. Tá? E pode passar. Peregrino, exatamente. Então, aqui está Peregrino A, B e C. Aqui. Esse daqui, ó, atualmente, ele está com a Prio, que é a PetroRio, né? Já até fala, né, Prio Bravo, né? Então, mas aqui se eu não me engano, aqui é Polvo e Tubarão, pode passar. Polvo e Tubarão Martelo, né? Então, e aí tem o FPSO OSX3 e Polvo A, né? Depois eu até falo um pouco de onde veio esse FPSO, com esse nome aqui todo mundo já sabe, né? Esse xizinho aqui, mas enfim. Essa unidade aqui, essa é uma unidade aqui que a Petrobras já está operando bastante tempo, com uma unidade afretada. Né? Alguém sabe falar? Tartaruga Verde, pode passar. Ah, desculpa, primeiro essas 3 aqui, é verdade. Tem Chove Pampo aqui, eu acho que eu coloquei assim, subindo, e depois ele vai descendo de novo. Aí tem essas unidades aqui, pequenininha, alguém sabe? Não, pode falar. Ó, hoje elas estão com a Perenco, tá? Vermelho, Pargo, isso aí. Carapeba, Pargo e Vermelho, né? Isso aí. Lá em cima, essa daqui, ó, é uma unidade que tem uma produção grande. Frade. Aí. FPSO Frade, que é operado com a PetroRio. Aí, aqui, do lado de Frade, isso, Roncador. Acho que desculpa, pode passar, volta de novo para baixo. Já tinham falado Tartaruga Verde e Espadarte aqui, que é a FPSO Cidade de Campos. Aqui, primeiro essas duas aqui, né? Barracuda e Caratinga, pode passar. E aí aqui o polo de Marlim, né? Pode passar também. Aqui nem eu lembro direito. Albacora e Albacora Leste, é isso aí. E aí lá em cima pode passar Roncador, né? Então, assim, essas aqui são as unidades hoje, tá? Eu peguei aqui a produção dos últimos 12 meses, então, assim, com os dados que a gente tem. Então, de maio de 2023 até abril agora de 2024, e eu peguei, assim, todas as unidades que registraram produção. Tá? Tem unidades que apoiam a produção, né? Um navio aliviador que está ali, que não estão aqui, tá? Mas a gente sabe que existem, né? Enfim, eles estão. Aqui só estão as unidades que registraram alguma produção nos 12 meses que vão de maio de 2023 a abril de 2024. Quando a gente olha, né? E aí para explicar essas cores, tá? Essas cores aí, elas representam as empresas
que detêm essas unidades, né? Ou que, na verdade, são responsáveis, né, por essa unidade. Porque, por exemplo, a gente sabe que a FPSO Cidade de Campos é uma afretada. Ali também, aqui está, acho que a Ana Neri e a Anitta Garibaldi, ou ao contrário, nunca sei exatamente, mas também essas duas afretadas estão aqui, que são, né, da Modec, da Inson, mas afretada pela Petrobras. Então, tudo que é da Petrobras está nessa cor aqui, que aí vocês me corrijam se eu estiver vendo uma cor diferente, mas isso daqui é o quê? Um azul ou um verde escuro? Um cinza? Tá, então cinza. Então, em cinza aqui é Petrobras. É cinza? Tá. Em cinza é Petrobras. Verde claro é a 3R, tá? Marrom ou vermelho, é vermelho, né? Vermelho aqui, vermelho claro é a Equinor. Ali meio vinho é a Perenco. E PetroRio, a PetroRio ela se divide, né? Aqui ela se chama de Prio Bravo, ela aparece como Prio Bravo, e lá de marrom como PetroRio Jaguar, mas é tudo a mesma coisa. Sim, é tudo o mesmo grupo, né? Então a gente tem aí a PetroRio, e é um pouco e a Trident aqui, né? Com essas 3 unidades. Então esse é um pouco o quadro hoje. Aí pode passar. Isso daqui é só para a gente ter uma referência de comparação de como que era em 2014. Tá? 2014, e aí volta pode voltar uma. Isso. Isso é hoje, e aí pode ir para frente. E esse 2014. Reparem que, pode passar Ó, isso aqui era da Petrobras, tá? Enfim. Isso, a Paterra era da Petrobras. Pode passar mais Todas essas unidades eram da Petrobras, tá? Tudo isso aqui. Tá em cor diferente aqui, porque nessa imagem mostra o atual dono, né, o atual proprietário. Então, por isso que aí ele está indicando aí que a Perenco está com isso daqui, enfim. Mas todas essas unidades, aliás, com exceção dessa daqui, que era da Shell, tá? Que a Shell tinha a FPSO Fluminense, que não está mais aqui, que era em Bijupira isso aí, Salema e Bijupirá. Isso. Então, tirando essa unidade da Shell aqui, todas essas outras eram da Petrobras, e aí pode passar mais E ali em cima, com exceção da FPSO Frade, que era da Chevron, todas também eram da Petrobras. Então, em 2014, assim, o cenário era tudo isso aqui era da Petrobras, menos essa aqui, tudo isso aqui, menos essa aqui era da Petrobras. Aí você já tinha Equinor, enfim, você tinha uma ou outra ali que estava operando, mas basicamente assim, as unidades eram quase todas da Petrobras. Aí pode passar. Então, isso aqui pode passar mais esse aqui é só um resumo um pouco assim dos dados de como é que era em 2014, só para a gente ter a noção, que a Petrobras tinha 45 unidades produzindo. Aí 45 está incluindo um navio sonda ali que aparece, né? A ANP colocou ali também, mas então tinha 45 unidades, 39 próprias e 5 afretadas, tá? As próprias, elas representavam quase 94% da produção da Petrobras aqui na Bacia de Campos. E as afretadas ali uns 6%. Né? E a Petrobras, aí o Francismar já falou, enfim, que produzia, aqui na Bacia de Campos já se produzia mais de 1 milhão de barris, né, por dia. Era essa quantidade mesmo que caiu muito, como a gente vai ver. Aí pode passar. Enfim, teve mudanças, acho que eu já comentei. A Equinor ela continua produzindo aqui, a Shell saiu. A PetroRio ela tem uma história curiosa, né, porque, na verdade, ela era de um engenheiro que era da Petrobras, né, vocês devem conhecer até melhor, saiu, aí criou a HRT para operar em polvo, depois ela virou a PetroRio, aí ela comprou a FPSO Frade da Chevron, e depois, né, que o Ike Batista, enfim, faliu, teve a empresa dele entrou em recuperação judicial, mudou de nome, enfim, ela comprou também o FPSO SX3 lá de Tubarão Martelo. Né? E aí, depois, nessa época de desmonte da Petrobras, nos últimos anos, que a Petrobras vendeu vários ativos, aí que você teve a entrada da Perenco, da Trident,
da 3R, e que também a PetroRio ali se aproveitou e comprou também a unidade. E, além disso, né, a gente sabe que não foi todas essas unidades que aparecem ali que foram compradas pelas outras empresas. A Petrobras ela simplesmente parou de produzir em várias unidades que, enfim, já estão velhas, assim, muitas delas estão mais velhas, mas ela hibernou várias unidades e agora está descomissionando também várias unidades. Aí pode passar. Esse é o cenário hoje, assim, mais atual. Nesses 12 meses aí que aparece naquele mapa, a Petrobras teve 16 unidades produzindo, tá? Aí pode passar mais um. Dessas 16 que produziram nos 12 últimos meses, 12 próprias, né? E 4 afretadas, tá? Pode passar. Mais um. E aí é bom fazer alguns comentários. Aqui, por exemplo, 16 unidades produzindo, né? E ali a gente vê que mais ou menos dessa produção aqui de 390 mil barris de petróleo dia, 276 mil próprio. Então, eu não coloquei, aqui está assim, dos 62%, uns 44 é próprio e 18 é afretado. Aqui em relação a essa porcentagem aqui. Depois a gente vai ver, eu coloco ali, dá mais ou menos, ali, tá quase chegando em 1/3, tá? Porque isso vem aumentando, né, de um ano para cá, porque a Ana Nery e a Anita Garibaldi estão aumentando a produção. Então, a produção das afretadas, elas estão chegando agora a mais ou menos 1/3 da produção da Petrobras aqui na Bacia de Campos. Que eu consegui identificar, tem 7 unidades em descomissionamento. Tá? AP18, AP19, AP20, AP33, AP35, AP37 e também FPSO Cidade de Niterói, que é uma afretada. Então, dessas daqui, essas 7 unidades eu consegui encontrar documento e também conversando até com o Hilton. Hilton, está aí ou não? Agora? Ah, está aqui. Conversando com o Hilton para a gente conseguir identificar isso, né? E aí uma das coisas que até ele relatou foi que a P33 ela já foi vendida, tá? A P32 ela já foi vendida também e inclusive já está sendo desmontada lá no estaleiro Rio Grande, né? Para virar aço para Gerdau. E a P33 também foi vendida para Gerdau, só que pelo relato aí do Hilton, enfim, ela está lá no Porto do Açu por enquanto. Mas já foi vendida e daqui a um tempo, ela deve ir para um estaleiro para ser desmontada também. E eu identifiquei também 5 unidades hibernadas. Então, 5 unidades que estão lá, estão na bacia, mas estão sem produção. Então, Namorado 1 e 2, Garopa, P26 e P09, a P9. Então, no total, eu identifiquei aí 49 unidades na BC e 29 da Petrobras. Pode passar. É o Diego lá. Essa tabela aqui, enfim, ela resume um pouco, tem essas 16 unidades da Petrobras. E aí o grande detalhe é que quando eu fui olhar agora, a informação do mês passado, das 16 unidades que registraram alguma produção, só 11 estão produzindo. Então hoje, se falar quantas unidades da Petrobras estão funcionando hoje na Bacia de Campos? Produzindo, 11. Tem 11 unidades produzindo. Tá? 5 das unidades que produziram aí nos últimos 12 meses, uma está descomissionando, e parou de produzir, está descomissionando, que é a cidade de Niterói. P25, P31 parou de produzir, e a P31 até falaram que, enfim, vai ser desmobilizada, mas isso pode, aí vocês até sabem aí, chegaram a me falar que isso pode ser revertido, enfim, vai depender. Ah, é? Uhum. Entendi. Então é isso. Ó. Essa é a situação dessas duas aqui. Inclusive, e aí é isso que ele comentou. Tem o projeto de trazer uma nova FPSO para substituir as duas. Né?
a P53 e a P62, desculpa, estão interditadas. Tá? A ANP interditou. Uma foi por questão da falta de baleeira e a outra numa auditoria, enfim, de inspeção. Então, estão parados. Pode passar. 5 minutos. Tá. Então, o resumo da situação das unidades hoje, tá? Isso daqui é provisório, que é, enfim, o que eu consegui identificar e para compartilhar com vocês, para vocês pensarem no grupo de trabalho, enfim, e servir como um diagnóstico, tem 49 unidades na ABC, tá? Contando com a P33 lá no Açu, 29 da Petrobras, 11 produzindo, 3 são afretadas, 2 ali que eu identifiquei que estão apoiando a produção, que agora eu não vou lembrar de cabeça, tem 9 unidades paradas, né, contando as 2 interditadas aí pela ANP, e 7 em descomissionamento. Aí, além disso, você tem, né, 4 da Equinor, você tem 4 da Prio, 4 da Trident, 2 da 3R e 6 da Perenco. Lembrando que é isso. Aqui eu não sei se tem algum trabalhador dessas outras empresas, Equinor, PetroRio, Trident, 3R ou Perenco? Então, por isso que essa questão é tão importante, porque são petroleiros, é isso. Todos nós, né, Petrobras ou PetroRio, Equinor, Trident, todos são petroleiros. Agora, onde estão esses petroleiros? Por que aqui só tem Petrobras, e aí tem Baker, né, o pessoal das prestadoras de serviços, mas não tem de outras petroleiras também, né? Por que esses outros sindicatos que acabam representando? Por que essa dificuldade? Né? E para vocês verem o quanto que esse processo aí de privatização e também processo de afretamento, que aí quais empresas são? Modec, né, Inson, SBM, que também estão com outros sindicatos, o quanto que isso afeta aqui o Sindipetro-NF, o quanto que isso afeta o movimento sindical petroleiro. O movimento sindical petroleiro, né? Porque, infelizmente, desses outros sindicatos, eles não organizam os trabalhadores petroleiros, né? Aí pode passar, não vai dar tempo de passar tudo, mas eu só coloco, acho que os 2 primeiros slides. Pode passar. Só sobre um pouco a quantidade, né, de trabalhadores. Aqui, quando a gente olha na ANP, na ANP não, desculpe, isso aqui é Ministério do Trabalho e do Emprego, eles colocam que 2022, tá, final de 2022, na Bacia de Campos, juntando Petrobras com Transpetro, tem 7,7 mil trabalhadores. Porém, eu acho que, muito provavelmente, não tem tudo isso. Tá? E que boa parte desses trabalhadores, vários desses trabalhadores, já estão embarcando por outros lugares, já estão trabalhando na Bacia de Santos, por exemplo, ou no Rio, só que eles ainda estão ligados aqui a Petrobras Macaé, ainda estão ligados ao CNPJ daqui, e isso é muito importante e muito bom para o sindicato, enfim, é bom por esse momento. Agora, precisa sempre ter esse alerta que enfim, talvez esse número aqui, né, seja menor, né, tenha menos gente do que isso na Petrobras. Né. Agora, quando a gente olha o setor privado, e esse setor privado aqui inclui as outras petroleiras, inclui as prestadoras de serviços, e são muitas e de vários tipos. Em 2022, tem 23 mil trabalhadores. Se vocês olharem em 2014, tá? 2014, aquela época produzia mais de 1 milhão de barris. Quantos trabalhadores tinham desses mesmos segmentos, das prestadoras de serviço? 23 mil. Então, assim, em termos de categoria, de quantidade de categoria, o que está caindo é a Petrobras. O que caiu e que reduziu é a Petrobras. Das outras empresas, né, empresas aí, a Baker, Halliburton, SLB, enfim, dessas empresas, o mercado está aquecido, elas contrataram bastante nos últimos anos e está com bastante trabalhador aqui na região. Tá? E o dado mais recente aqui que eu tenho é que hoje, né, o setor privado aqui, ele representa 75%, pelo menos 75%. Tá? Esse número ainda provavelmente é até maior, porque aqui não está GT Química, não está Expro, não está outras empresas que, inclusive, o Sindipetro-NF representa, mas que não entram nesse dado aqui. Então, aí hoje,
por baixo, sistema Petrobras aqui em Bacia de Campos NF, né, no NF, 25% por baixo, né, e o setor privado pelo menos 75%, pelo menos. Tá, isso daqui é só quando eu dividi um pouco por setor, né, interessante é que aparecem algumas informações. Por exemplo, lá no Ministério do Trabalho, eu consigo identificar que isso daqui, esse transporte dutoviário, é a Transpetro, e que lá aparecia em 2022 com 362 trabalhadores. Tá? Então, aparece mais ou menos a Trident e a PetroRio com os 249, pouca gente, a Transpetro com 362, e aí aqui, onde tem 17 mil trabalhadores, né, entram várias empresas, como SLB, Halliburton, a Baker, Bela Vista, Franks, Wellbore, Cético, Superior, Modec e a Insom. Todas essas empresas entram aqui. E nessa outra atividade econômica aqui, entra a Baker Vale Encantado. É engraçado, tem 2 CNPJs diferentes, e ela coloca que é atividade de apoio, outra ela coloca que é fabricação de máquina e equipamento. E aí ela entra em lugar diferente. A uma é sindicatos metalúrgicos? Essa daqui? Ah. Tem um outro ainda. Entendi. Ainda é outra, né? Tem vários CNPJs, você vai dividindo. Acabou o tempo, né? Provavelmente. Tá, só passa um e aí eu acho que eu termino aqui. Não. Então, depois, só para ir falar, isso não tem muita mudança, que é um pouco sobre o perfil, né, desses trabalhadores, que, infelizmente, né, a categoria continua muito masculina. Tá? A Petrobras, pode voltar um, Diego, só. Continua muito masculina. Tá? Na Transpetro e nessa atividade econômica aqui do setor privado tem um pouco mais de mulher, mas assim, um pouco mais de mulher é 14%, 18%. Então, assim, ainda é uma categoria muito masculina, e isso é um desafio para ser mudado. Pode passar. Em relação à idade, a Petrobras e a Transpetro ela tem pouquíssimos jovens, então tem isso também, né? Quando a gente aí pensa a categoria aqui, é a categoria que, em relação a quem é mais próximo do sindicato, pouca gente jovem, mais trabalhadores que têm mais idade, né? E diferente disso, nas operadoras privadas, tá? Na Trident, PetroRio e também nas prestadoras de serviços, tem um pouco mais gente nova, assim. Geralmente, sim, o pessoal até 39 anos. Estou falando novo, né? Até 39 eu estou considerando novo aqui. Aí pode passar mais um. E com relação à remuneração, e aí eu termino nesse slide aqui, a remuneração ela é muito distinta, né? E aí eu sempre coloco isso, tento atualizar, né? Para vocês terem ideia, né? Aqui na Petrobras, pelo Ministério do Trabalho e Emprego, né? 50%, metade dos trabalhadores estavam na faixa de receber mais do que 10 salários mínimos. Tá? E aí, quando a gente olha, por exemplo, na Trident e na PetroRio, né, você tem 36% que recebe mais que 10%, mas você tem muita gente que recebe entre 2 e 5. Então, o pessoal que trabalha em operadora que recebe entre 2 e 5 salários mínimos, sabe? Mais de 1/3. Né? Na Transpetro também, mais de 80% recebe mais de 10 salários mínimos. E aí, nas empresas aqui, do prestadoras de serviço, setor privado, aí aqui é mais distribuído, né? Tem gente que recebe mais que 10, mas bastante gente recebe entre 5 e 10, enfim, entre 2 e 5. Bem variado. E aí tem também, né, enfim, mas no geral, né, o setor de petróleo e gás ele tem uma renda que, comparado com outras atividades, isso é bom a gente lembrar, né, tipo trabalhar no comércio ou mesmo, enfim, na administração pública ou outras indústrias, assim, ele tem uma remuneração um pouco mais alta. Mas mesmo dentro do setor, a gente sempre tem muita diferença e é bom a gente ter isso em mente. Tá, obrigado aqui, agradeço a atenção, espero que tenha contribuído. Muito obrigado, Takashi.